Gostaria de saudar a todos. A Comat Cebic está com um importante processo se desenrolando e de alguma forma, se tocou um pouco nos temas, nos painéis anteriores aqui. Como eu falei, quem estava aqui agora há pouco, essa questão da industrialização hoje permeia todas as comissões temáticas da Cebic. Até pouco tempo atrás, a gente diria que o tema produtividade, o tema industrializar, tudo era mais afeito à comissão, à nossa comissão. Mas hoje não mais, hoje ele permeia absolutamente todas. E aí a Cebic, a nossa comissão tem um painel, tem um projeto chamado 2030, que é justamente no sentido de você buscar um norte, traçar um cenário do futuro para o ano de 2030, em que a construção civil esteja no novo estágio, né, no que tange a questão da industrialização. E, para isso, a gente está desenvolvendo uma série de iniciativas, e dentre as quais essa das plataformas abertas de produção. Então, hoje, quem está aqui, quem foi convidado aqui, vai nos ajudar a explicar melhor ao público em geral do que se trata o processo. Então, sem mais delongas, eu queria chamar o professor Fábio Queda, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, e ele é o nosso consultor para esse trabalho, já vai indo aí 4, 5 anos já com o Fábio. Queria chamar o Paulo Sérgio de Oliveira, CEO da Aratal, presidente do Conselho do C3, Clube da Construção Civil, que se engajou há pouco tempo e tem nos ajudado bastante na formulação dos conceitos para a gente, para a Cebic disseminar. Queria chamar o Flávio Marinho, gerente de Negócios de Inovação e Tecnologia do Senai, parceiro no processo, nesse projeto, desde os primórdios. E, por fim, o Ricardo Mateus, fundador e CEO do Brasil ao Cubo, uma empresa que hoje eu acho que poucos do setor da construção civil não conhecem, pelo trabalho maravilhoso, o trabalho já vinha feito, mas o que se destacou de forma maravilhosa, de forma estupenda, durante a pandemia, em que nos ajudou a sociedade brasileira na construção de módulos hospitalares rápidos, e com isso conseguiu salvar sei lá quantas pessoas, quantos brasileiros. Então, uma salva de palmas a todas, e eu peço que se sentem, para que a gente possa... Deixa eu ficar aqui no canto, então. Prontamente, então, cada um tem o seu tempo, acho que a Leila passou para você, né, Fábio? Tempo de apresentação. Tinha passado para mim. Então, eu queria convidar o Fábio para fazer, então, aí um overview, fazer a sua apresentação no prazo de 10 minutos. Fica à vontade, Fábio. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui, mais uma vez, falando com vocês aí do setor da construção. E eu já fazendo aquela não propaganda que eu sempre faço, né? Eu não sou do setor, tá? Eu sou de engenharia de software. Então, se tiver perguntas no final que sejam complicadas, não façam para mim, façam para o pessoal da área, porque eles entendem do que eles estão falando e eu alguma coisa, né? A gente eu venho trabalhando junto com a Cebic nesse projeto Construção 2030 desde 2018. Então, faz 7 anos, viu, Dionísio? Dionísio, às vezes, é porque ele está há tanto tempo no projeto que ele esquece que faz tempo que a gente está junto. Desde 2018, e a gente tem produzido muita coisa. Produziu muito ao longo desses 7 anos aí. E o engraçado disso é que a gente produz bastante, o meu tempo para falar sobre o que a gente produz diminui, né? Está ficando legal, está ficando super interessante. Então, sintetiza aí. Cadê minha apresentação? Passa ela primeiro, por favor. Onde é que a gente passa aqui? É aqui. Está aqui. Não tem que... Pronto. Chance. Está aí. Então, como não dá para falar do 2030, né, do Construção 2030, que é um projeto de pensamento de futuro de longo prazo, estruturado aí com ferramentas de prospecção, de análise de cenário, etc., etc. Não dá para falar dele todo,
vamos falar da ponta do iceberg, né? A ponta do iceberg foi o desenvolvimento que a gente iniciou em 2024 na direção de estimular o desenvolvimento e uso de plataformas abertas de produto na construção. Se a gente fala de industrialização, industrialização tem a ver com indústria, e onde é que são as indústrias, né? E como é que a indústria ou as indústrias que mais inovam e que mais buscam produtividade em todos os setores estão, né? O que elas usam? A indústria automobilística, a indústria aeroespacial, a indústria naval, todas essas, né, setores usam plataformas para desenvolver os seus produtos. A indústria de tênis usa plataforma para desenvolver seus produtos, né? A indústria de calçado usa, mas quando a gente fala de indústria realmente inovadora, né, a gente sabe, por exemplo, que um avião ele não é construído um a um, não é mais construído um a um, né? Ele é construído baseado num conceito associado a plataformas. Então, dentro do projeto Construção 2030, a gente tem estimulado ou estudado como é que o setor pode se preparar para usar, né, desenvolver e usar plataformas de produto. A CEBIC está desenvolvendo um guia, né? Esse guia tem 2 partes. A primeira parte foi publicada agora no começo desse ano, aberta aí para sugestões e críticas. Nós estamos revisando essa primeira parte e ela consta de 2 subcapítulos, né, 2 seções. Uma associada a conceitos, né, que define quais são os benefícios, dá exemplos de plataforma, e uma segunda parte que fala do tema que é desse painel aqui, né? Como é que a gente se transforma? Como é que a indústria, os clientes, as empresas que fazem produtos, né, que vendem produtos, e as empresas que constroem, fazem projetos, como é que elas se preparam ou elas se transformam para adotar plataformas de produto? Esse guia tem uma parte 2, né? Essa parte 2 está sendo desenvolvida, lançamento planejado para o final de 2025, que vai falar da ação, né? Então, uma vez que a gente definiu conceitos no começo, a ação é como é que a gente faz. Tá? Então, esse é o como que estimulou esse painel para que a gente pudesse começar a conversar, né, e buscar a resposta para saber como é que o setor pode se preparar. Eu dividi essa minha apresentação, eu só vou fazer metade dela, né, porque já estou na metade do meu tempo, em 2 partes. Né? A primeira é conceituar plataformas de produto. Eu vou parar por aí, porque aí a outra parte que é como é que no guia a gente estima, né, ou estimula o setor a se transformar, está lá no guia, eu espero que vocês se interessem em lê-lo. Né? O que é uma plataforma? A plataforma de produto é uma arquitetura. Né? Uma arquitetura que tem um núcleo estável de componentes ou de ativos que tem baixa variedade, né? E quanto menor variedade, melhor, associada a um conjunto de componentes periféricos que tem mais variedade e que, por meio de uma interface que conecta o núcleo, né, estável com os seus componentes periféricos, a gente pode construir coisas que têm maior, né, flexibilidade. Então, e associado a isso tudo, regras e padrões que fazem com que a gente possa evoluir essa plataforma, ou evoluir a plataforma, incorporando inovações ao longo dos seus componentes. Eu vou dar um exemplo, tá? Vai ser a minha fala aqui vai ser um exemplo. O exemplo é uma plataforma chamada Seismic, que é uma plataforma desenvolvida no Reino Unido por uma empresa. Podia ser qualquer outro exemplo, eu usei esse porque ele é simples de entender e ele é da construção. Podia falar de plataforma da indústria aeroespacial, não ia adiantar muita coisa para a gente, porque fica muito longe, né, do mundo que vocês estão acostumados, que nós estamos acostumados. Seismic é uma plataforma que tem, essencialmente, 4 componentes. Ela tem um elemento que eles chamam de bloco conector, eu vou mostrar daqui a pouco, que estrutura um quadro estrutural ao redor do qual componentes podem ser conectados e, por fim, elementos periféricos podem ser feitos de forma compatível com a plataforma para que a gente possa construir
coisas de forma mais flexível. Como é que é isso? Né? Sysmic tem, né, a única propriedade intelectual da plataforma Sysmic é esse negócio verdinho que vocês estão vendo aí, é um conector, chama bloco conector. E ele conecta coisas, obviamente, né? Você tem conector. Ele conecta a estrutura, né, horizontal e vertical. Para fazer o quê? Fazer coisa parecida com isso daí, né? O que eles chamam de quadro estrutural. Quadro estrutural é o que seria, na indústria automobilística, o equivalente ao chassi do carro. Né? Dado que eu tenho conectores, eu monto um chassi, e aí, a partir daí, eu vou colocar coisas em volta desse chassi. Né? Eu posso colocar as rodas diferentes, eu posso colocar um conjunto de outras coisas. Quadro estrutural e um conjunto de componentes. Né? Poucos componentes. E esses componentes são todos padronizados também. Né? De tal forma que, com o quadro estrutural, eu vou ter cassete de piso. Está vendo lá o bloco, né? O bloco conector está lá no cantinho ali. Eu tenho cassete de piso, eu tenho cassete de piso e teto. Né? E aí, a partir desse conjunto de coisas, a gente vai compondo coisas mais sofisticadas. Divisória externa, divisória interna, bloco de telhado, né? Cassete de telhado. Né? E o que é interessante de ter uma plataforma industrializada? Né? Bom, primeiro que ela permite coisas como essa. Né? Tolerância do Sysmic é em torno de 2 milímetros para uma diagonal de 10,25 metros. Vocês são da área, técnicos, entendem que isso é muito difícil de atingir na construção tradicional. Né? Uma variância, uma tolerância abaixo de 2 milímetros, em vãos de 10 metros é um desafio, né? Vamos colocar assim. Mas mais do que isso, né? Quer dizer, com o conceito de plataforma, a plataforma em si, ou qualquer uma delas, ela é desenhada para permitir uma certa flexibilidade. Quer dizer, dado um determinado lugar onde você vai construir, né, essa plataforma, ou esse conjunto de componentes, vai se agrupando, né, de tal forma que a gente possa ir construindo coisas mais ou menos sofisticadas, dependendo da demanda que a gente tem. Permite uma fabricação em massa dos componentes, né? Esse está um esqueleto aí de um protótipo que foi desenvolvido para fazer os testes de aderência técnica da plataforma. Componentes em escala. Isso é a outra parte fundamental. A tolerância é um elemento fundamental. Tolerâncias muito baixas, né, de precisão, e feitos em larga escala. Por que larga escala? Porque baixa custo, né? Porque reduz o custo e permite, como é muito simples, que isso seja produzido por uma variedade de produtores. Né? O interessante da plataforma, dessa em particular, é que ela é aberta. Né? Qualquer um pode produzir o bloquinho, qualquer um pode produzir qualquer um desses componentes, basta seguir as especificações dentro daquele padrão de tolerância, etc. Sysmic em particular, mas outras plataformas também têm essa mesma característica, ela permite que coisas como a montagem tanto dos elementos de 2D, né, os elementos em 2D, piso, parede e tal, seja feito ou de 3D, os blocos mais volumétricos, seja feito tanto off-site como on-site. Fazendo off-site, você tem uma série de vantagens, né, em particular porque você desloca a produção para onde, no caso do Sysmic, onde está a mão de obra, né, esse aqui é o resultado final, que foi feito mais ou menos assim. Né? Teto foi feito na Irlanda, a parte foi feita na Inglaterra, outra parte foi feita perto da Escócia, ali, usando o quê? Usando estruturas fabris especializadas em fazer aquilo onde elas existem, né? E transportadas para o lugar onde é que esse negócio foi montado, ou onde é que isso é montado. O que a gente tem com a plataforma? Múltiplas fábricas. Né? Um avião hoje é produzido com componentes que vêm fabricados basicamente em 5 ou 6 países do mundo. Né? Se você pegar a Embraer aqui, vai comprar turbina, pedaço do avião dela na China, nos Estados Unidos, na Europa, vai montar aqui em São José dos Campos. De tal forma que a montagem, né, feitas em múltiplas fábricas, montagem feita no único lugar, esse protótipo aí foi montado em um dia.
Deixa eu voltar. Dá para voltar aqui? Dá. Vou ficar aqui, eu vou parar aqui, porque meu tempo acabou, obviamente, para dizer, olha, nós estamos, então, estimulando o setor, não é usar o SISMIC, né? O SISMIC é uma plataforma, inclusive qualquer um pode usar, porque ela é um produto comercial, eles vendem ela no mundo inteiro, em vários países, mas não é esse o problema. O problema aqui é mostrar, né, um exemplo de como é que a gente industrializa usando plataformas, quais são as vantagens dessa industrialização, né, principalmente, né, a estruturação da fabricação em massa desses componentes, a redução de custo, né, em particular, essa plataforma é feita com aço, né, ela pode, o bloco conector pode conectar madeira engenheirada, outras tecnologias. Tecnologia também não é o foco dessa conversa aqui, mas é a mudança de mentalidade, de como é que a gente olha para a construção, né? De ter uma construção onde eu tenho componentes padronizados fabricados por diversos fabricantes, um processo de montagem baseado em interfaces estáveis, interfaces que não mudam, que podem ser feitas, parte delas off-site, parte delas on-site, e principalmente uma mudança, né, da mentalidade de negócio. O que é que uma empresa de construção que usa a plataforma é? Ela é uma montadora de produtos, né? Ela é baseado nesses componentes, ela monta produtos com um determinado grau de flexibilidade. Aí a gente vai conversar sobre isso depois, se der tempo, com algum tipo de variabilidade, né? Mas dentro de padrões que permitam que a gente tenha, né, os requisitos de qualidade, de requisitos técnicos pré-definidos e bem estruturados. Tá? Então, essa é a ideia da plataforma, ou de plataformas, né, de forma geral. E aí a pergunta, né, e aí eu vou pular bem rápido lá para o fim. Olha que bacana, tem um monte de coisa aqui que... Eu sou um cara otimista, né? Achava que eu ia falar sobre tudo isso. Quer dizer, na realidade, para parar aqui, né? Plataformas aumentam confiança na cadeia de valor, essas transformações, e elas induzem inovações que são sistêmicas. Inovações sistêmicas são aquelas que eu inovo pensando no sistema como um todo e não pensando no meu produto, né? Hoje, né, do ponto de vista da construção, a gente vê muita inovação. Essa inovação que ela é localizada. É importante? É, super importante, mas ela é difícil de se espalhar de maneira sistêmica pelo ecossistema da produção. Se eu faço uma inovação num determinado ponto da cadeia de valor, e ela às vezes, ela é até antagônica com inovações que vêm em um outro ponto da cadeia de valor. Então, plataformas têm esses dois componentes aí. E essa é a pergunta, né? A gente está buscando respostas para como é que a gente deve se preparar para desenvolver e adotar plataformas de produto. Obrigado. Obrigado, Fábio. E, bom, o Fábio não é engenheiro civil, mas o Paulo é, e tem uma startup que já há muito tempo milita com isso aí, e, como eu disse, é parceiro nosso também, está nos ajudando nesse projeto, e ele talvez possa nos ajudar a dizer aí como é que as empresas podem se preparar, né, para essas mudanças. Fica à vontade, Paulo. Dionísio, obrigado. Não tão à vontade, né? Tem tempo. Vamos lá. É um privilégio estar com vocês. Vamos direto ao assunto. A gente vai falar sobre esses temas, né? Rapidamente. Aqui é só um insight. O Fábio falou sobre o projeto Construção 2030. Acredito eu que seja o projeto mais importante no setor da construção para o futuro da construção, né? O foco é tecnologia, inovação, novos modelos de negócio, sustentabilidade e transformar a construção, né, através de práticas mais modernas e eficientes, no momento em que a gente tem tanto problema aí de produtividade, né, escassez de mão de obra, etc., né? Ou seja, nós estamos falando sobre industrialização e construção modular. Mas como é que a gente sai desse cenário do lado esquerdo para esse cenário do lado direito? Lamentavelmente, não é um parto sem dor, né? É diferente, tem dois modelos, né? As empresas que já mudaram o mindset e buscam máximos benefícios na industrialização, elas estão prontas para a industrialização. Aí as plataformas fechadas vão muito bem.
O Ricardo vai falar sobre isso, né? Então, são empresas que já estão prontas para comprar o produto industrializado como tal, né? O nosso objetivo aqui, a partir do guia, é trazer para a construção industrializada off-site o setor de construção, as construtoras, as incorporadoras que não estão na construção off-site modular. E aí, não é uma inovação exponencial, como no primeiro caso, é uma inovação incremental, né? É como se elas estivessem subindo uma escada, onde no primeiro degrau elas estão na construção tradicional, elas não começam industrializando, elas racionalizam. No segundo degrau, elas inserem elementos de construção off-site. No terceiro, além desses elementos de construção off-site, elas inserem módulos. E no quarto degrau, elas estão 100% na construção modular ou fortemente na modular, com elementos de construção off-site, né? Como eu disse, isso não é um parto sem dor. A motivação é a pressão por ganhos de produtividade, de qualidade, desempenho e redução de custo, né? E quem faz essa pressão são as incorporadoras, as construtoras e os investidores. Eu coloco o nosso cliente meio de lado, porque no mercado imobiliário, o cliente, ele na verdade não entendeu que ele está na indústria 4.0, que ele define padrões. Ele gosta ou não gosta, compra ou não compra, né? Mas isso vai mudar, né? Tem um negócio vindo aí forte, chamado Jornada do Cliente, é bom ficar de olho nele. Mas essas incorporadoras, consultoras e investidores fazem pressão sobre fabricantes de módulos, de componentes, etc., né, por um lado, e por outro fazem pressão sobre projetistas, consultores, para junto com essa turma de baixo buscarem as soluções e fazerem essa escadinha se movimentar. Quando a gente estiver lá no último grau, a gente vai ter novos players, montadoras e aliança de fabricantes, gente que vai só fabricar e montar fachada industrializada leve, sistemas de cobertura, módulos molhados, etc., né? Então, nesse novo modelo, as construtoras e incorporadoras, elas mudam de papel, elas passam a ser integradoras, assim como na indústria automotiva, né? Que tem os sistemistas e os integradores, que são as montadoras. Então, o que acontece? Os projetistas, as construtoras, vão trabalhar junto com os consultores e os fabricantes de módulos, de sistemas off-site, etc., né? Existe uma outra etapa de projeto, que é o projeto de fabricação. Como é que eu vou fabricar, montar, transportar, içar esses produtos? E muitas vezes as construtoras usam gerenciadoras, né? Fazendo o meu merchan aqui, em Aratal, exerce esse papel, né, para poder ajudar a processar tudo isso e se chegar aos produtos de construção off-site modular, né? Mas é uma industrialização em etapas. E tem 4 tipos de processo de especificação de produção com base no grau de engenharia envolvido, né? Eu não vou ter tempo para discorrer muito sobre esse quadro, mas quanto mais a gente vai descer nesse triângulo verde, né, mais padronizado eu sou. E essa padronização é importante, porque quando a gente industrializa, a gente precisa de padronização, a gente precisa de repetição. E quanto mais eu desço, né, a partir daquilo que a gente chama de ponto de desacoplamento, né, seguindo essa linha tracejada, né, mais eu tenho custos menores, né, mais escala eu consigo atingir e custos menores, né. Bom, como é que eu desenvolvo uma plataforma de produto? Tem algumas etapas, né? Primeiro eu tenho que determinar a arquitetura. O Fábio falou sobre o que é arquitetura de produto, então a gente tem que definir a arquitetura, ou seja, quais são os módulos, como eles são, as funções, determinar os elementos que eu vou ter e componentes de cada módulo, determinar o layout, né? Depois eu tenho que determinar as interfaces. As interfaces, como o Fábio também destacou, são extremamente importantes para que a gente, de fato, consiga sistemas estáveis, competentes, etc. E depois a gente, finalmente, determina as normas e regras para poder fazer esse desenvolvimento dessa plataforma, né? Bom, um exemplo de um modelo, né, para implementar isso, a gente parte... nós temos um especialista aqui, que é o Caio, né, de Target Value Design, Target Costing, porque a gente é contra aquela coisa que quem vai ser o produto, o custo do produto, é o projeto que vai definir. Ao contrário, a gente define que custo a gente quer atingir, trabalha o projeto, desenvolve o projeto para chegar nesse preço meta, né? Então, existe uma etapa importante, que é a pré-construção, onde a gente utiliza a BIM, com a coordenação modular. Tem uma outra especialista aqui, 2, aliás, né? O pessoal do Sul manda muito bem.
E, enfim, a engenharia desenvolvendo as soluções, né? A gente tem, enfim, estratégia de supply chain para esse desenvolvimento. Pré-construção é uma coisa completa e complexa, né? E como o nome diz, é tudo que vem antes da construção, né? A estratégia de produção, etc. E na pré-construção a gente usa ferramentas, como engenharia análise-valor, target costing que eu citei aqui, etc. Bom, depois a gente passa por uma viabilidade. E tem um gate, tem um ponto onde o cliente, né, a gente sempre parte de um cliente, eu esqueci de comentar, que é o verdinho claro lá, onde ele define se aquilo que a gente está fazendo está bom ou ruim. É um conceito de inovação aberta, o cliente participa do processo e ele define se aquilo que a gente fez até essa etapa está bom ou ruim. Se não tiver, volta para a pré-construção, se tiver, avança para a próxima etapa. Desculpa, Dionísio, eu vou ficar de pé, tá? Na próxima etapa, a gente trabalha a otimização, racionalização, integração do supply chain, protótipos, ensaios, controles, projeto de fabricação e parte para o desenvolvimento. Mas também, de novo, uma etapa de validação e de análise de desempenho. De novo, o cliente entra aqui para dizer se aquilo que a gente fez está bom ou não, né? Se a gente conduzir um processo desse, chegar no produto, entregar para o cliente, ele pode, puxa, não é nada disso que eu queria. Então, essas validações são importantes. E, a partir daí, produção. Então, essa é uma forma de se chegar ao produto pretendido. Mas como é que eu preparo uma construtora, uma incorporadora para um processo como esse? Primeiro, uma análise de mercado, viabilidade. Eu tenho que identificar as demandas e as oportunidades para adotar uma plataforma de produto. Então, são decisões baseadas em dados. Não é porque eu quero só, né? É porque eu preciso e porque tem uma oportunidade. Avalio a viabilidade a longo prazo. Busco apoio de especialistas e consultores experientes em construção modular. Então, aí não é qualquer especialização que a gente quer. Conduz o trabalho de engenharia apoiado nessa pré-construção que a gente tanto fala e que tão pouco praticada é, lamentavelmente. E ela é boa para a construção tradicional também. E aí a gente desenvolve as soluções através das plataformas. Capacitando as equipes, os aliados estratégicos necessários para desenvolver aquele produto, aquela plataforma, acompanha a implementação. Bom, eu tenho que investir em tecnologia, inovação e capacitação da equipe. Isso mexe muito com a empresa, né? Então, tenho que desenvolver uma cultura organizacional que incentive a criatividade, a adaptação à mudança, promover o trabalho em equipe, uma coisa muito importante, que não é só ter gente competente e multidisciplinar no meu projeto, é cooperação multidisciplinar, né? Enfim, e identificar e desenvolver os talentos internos que estejam, que queiram trabalhar nesse tipo de projeto, se estimulem para isso, se motivem para isso. Se não tiver, contratar gente competente, criar um ambiente importante, né, isso muito importante, que impulsione a inovação, capacitar a equipe e formar multiplicadores, gente que possa multiplicar o conhecimento adquirido dentro da própria organização. Investir nas tecnologias, ferramentas e processos adequados e priorizar a logística e a gestão da cadeia de suprimentos. Isso é muito importante, tá, gente? Tem muito dinheiro fora da mesa que não é só na industrialização, que é justamente na gestão do supply chain de ponta a ponta. Tem um relatório da McKinsey, que não vai dar tempo de comentar aqui, que é excelente sobre isso, vale a pena dar uma olhada. Conclusões. Industrializar é urgente, a gente não pode esperar a água bater no nariz, desculpa, ela já está batendo, né? A matemática da industrialização é importante a gente entender, essa conta não é só comparar uma vedação de alvenaria de bloco com uma vedação leve industrializada. A industrializada é mais cara, mas quando eu olho sistemicamente, não vai dar tempo de explicar aqui, isso é mais barato, tá certo? Implementar análise e gestão de riscos, definir metas e indicadores, monitorar os resultados, né? E as plataformas abertas de produto, elas não são só uma abordagem inovadora, mas elas aumentam a eficiência operacional, a produtividade, a sustentabilidade e reduzem custo. Então, é importante um planejamento adequado, a cultura e a capacitação, né? E a gente tem que se preparar para essa nova realidade, que resulta em previsibilidade, rapidez, economia de tempo e de recursos. E, para finalizar, parece simples, né? Na verdade, é simples mesmo, né? E tem um cara que é o pai da administração moderna, que ele tem uma frase sensacional.
Todas as inovações eficazes são surpreendentemente simples. Na verdade, o maior elogio que uma inovação pode receber é haver alguém que diga: isso é óbvio, por que eu não pensei nisso antes? Né? E é isso mesmo. Obrigado, gente. Obrigado, Paulo. Quando falam dos clássicos, né? Muita gente tem medo, tem assim receio de ler um livro considerado clássico, que acha não, eu vou entender o que o cara vai dizer, e é o contrário, né? Os livros que são escritos de forma mais simples, mais inteligível, são justamente os clássicos, né? Grossos, o que for, mas muito de muito fácil compreensão, muito escrito de forma bastante simples. Enfim, se tem, o Paulo falou aí da água bater no nariz, se tem uma instituição que não vai deixar, né, Bonfim, bater a água, bater no nariz, porque já está nadando há muito tempo, essa instituição é o Senai. E o Flávio vai nos contar aí qual está sendo a experiência que a gente prova, porque é parceiro, o que o Senai tem feito dessa questão de industrialização aí. Por favor, Flávio, fique à vontade. Obrigado, Dionísio. Que responsabilidade que você colocou agora, hein? Mas eu quero começar agradecendo o convite, parabenizando a CEBIC pelo 100º ENIC, e Dionísio parabenizando também, ainda nesse capítulo dos agradecimentos e parabenizações, pelo guia que foi apresentado aqui. Eu te comentava mais cedo que, inclusive pela participação aqui nessa mesa, eu me debrucei mais sobre ele, e como é importante uma publicação como essa que provoque, né? Que nos coloque para refletir sobre onde é que cada um de nós pode contribuir, né? Onde é que estão os riscos, o que é que pode ser feito para que esse processo, que seja pelo amor ou pela dor, precisará acontecer, que é o processo da industrialização, e a plataforma aberta é um desses caminhos propostos para isso, né? Então, eu vou trazer um pouco de uma visão sobre como é que o Senai se enxerga nesse processo, a partir dos seus principais negócios, como é que nós estamos enxergando possíveis formas de contribuição para esse caminho. Peço minha apresentação aqui, por favor. Assim como o guia se propõe a expor um conceito, um conteúdo para críticas, né, para contribuições, a nossa proposição, da mesma forma, é uma proposição aberta, né, para que o setor possa compreender as nossas capacidades, o nosso potencial e entender se esse é um desenho compatível com o que é esperado. Muito obrigado. Colocou a apresentação do Flávio? Não está avançando aqui. Aí, agora chegou. Essa aí? Isso. Então, muito rapidamente, só para contextualizar de onde é que nós estamos falando, né, qual é o que a gente está falando do Senai. Provavelmente todo mundo conhece a marca Senai, existe desde a década de 40, nasce com a proposta de formar mão de obra, e o seu crescimento para a tecnologia e inovação se forma de uma maneira muito orgânica, né? A relação de confiança criada fez com que as empresas que já tinham no seu quadro colaboradores, ou mesmo os empreendedores, vieram da formação. Quando tinha um problema mais complexo, precisava resolver uma questão que não estava dominada ainda, buscava os nossos instrutores. Isso vai, de uma maneira orgânica, se institucionalizando, se formalizando, até chegar ao momento de hoje, que nós definimos como uma grande rede, um grande ecossistema, formado por quase 100 unidades na área de tecnologia e inovação. São 28 institutos de inovação, são 56 institutos de tecnologia, mais 15 hubs, e um processo muito dinâmico, tanto que esse slide aqui está desatualizado, porque a todo dia nós estamos criando ou remodelando aquilo que está colocado. E o mais importante, é uma rede aberta, porque assim como a plataforma, ela precisa ser dinâmica para se conectar com empresas, com instituições, né, com outros centros de tecnologia nacional e internacional, esses grandes ecossistemas que viabilizem para que a inovação aconteça. Nós não podemos reinventar a roda, nós temos que partir daquilo que já está feito e poder agregar, né, as novas competências necessárias a esse processo. Então, nesse sentido, né, destacando aqui os 28 institutos de inovação existentes, né, Dionísio já falou aqui um pouco da sua experiência, da visita que já fez a muitos deles.
os 56 institutos de tecnologia. Aqueles institutos de inovação estão organizados em campos tecnológicos, então seu foco de atuação é nacional, só que dentro de uma vertente tecnológica. Enquanto que o Instituto de Tecnologia se recorta em torno de setores. No setor da construção civil, nós temos 6 institutos, inclusive alguns dos colegas aqui desses institutos estão conosco aqui no evento e aqui na sala, inclusive. E os institutos tecnológicos, eles se voltam especialmente, se formam especialmente em estados em que há concentração setorial daquele determinado foco, né, daquele determinado setor. E ele se aprofunda naquele entendimento das dores, das necessidades tecnológicas que cada um dos setores possui. No que falamos a respeito do setor da construção civil, né, atuando na linha de processos, a gente está atuando em consultorias como do Lean Manufacturing, no apoio à implantação dos processos BIM, normas de desempenho, na questão da gestão da qualidade, na gestão de resíduos, mas não apenas, né, um portfólio muito amplo e que, inclusive, vai se adequando à medida em que o setor evolui. No que diz respeito a serviços de metrologia, também oferecemos ensaios, testes, inclusive sobre a questão do desempenho, testes de materiais, todo tipo de caracterização mecânica necessárias aos nossos processos cotidianos, das nossas empresas. E falamos também de pesquisa e desenvolvimento. Hoje, os nossos institutos, sejam eles institutos setoriais ou de inovação, estão voltados a desenvolver novos produtos e processos adequados às necessidades dessas empresas. Bom, e aí, dando esse contexto inicial, né, como é que o Senai hoje se enxerga nessa proposta de trabalho em torno da questão da plataforma aberta de produtos? Então, existe um conjunto de possibilidades que eu trago em seguida, que tem exatamente o propósito de poder colher a percepção, né? Se é assim que o setor também concorda que nós possamos contribuir. O primeiro ponto, e Dionísio já falou aqui na abertura, é uma felicidade que, na sexta-feira, vamos lançar um grande programa em parceria com a CEBIC para a formação profissional, essa que é a nossa origem, né? O Senai tem a sua principal missão desde o início na formação e na capacitação profissional. Então, se hoje a formação profissional já é um grande desafio, ter pessoas dispostas e capacitadas para os processos existentes atualmente, para esse processo novo a ser estabelecido, industrializado, novos requisitos ainda mais serão exigidos desses colaboradores. E isso traz, então, para o Senai uma necessidade, inclusive, de adequar, né, as suas formações para tal. E nós chegamos, então, no campo do desenvolvimento tecnológico e da inovação. Esse que é um campo que talvez dialogue muito proximamente, Dionísio, com as plataformas abertas. Por um lado, porque precisamos, já temos, sim, um conjunto de tecnologias disponíveis e aptas ao processo da industrialização, mas outros tantos componentes, materiais, sistemas, subsistemas, precisarão ainda ser desenvolvidos, né, aprimorados, tropicalizados, para que possam estar à disposição de toda a cadeia. Aqui está um ponto, né, que eu quero trazer, inclusive, para reflexão, que um dos desafios para a pesquisa e desenvolvimento no campo das plataformas abertas é a questão do financiamento. E a gente precisa tratar disso com muita transparência. Quando nós falamos de uma plataforma fechada ou semi-aberta, a propriedade, né, intelectual, a propriedade daquele objeto desenvolvido, justifica muitas vezes o cálculo do investimento, né? Então, eu vou investir X e ter domínio sobre essa plataforma fechada vai me trazer Y. O cálculo da plataforma aberta precisa ser relativizado. E aí, muitas vezes, no Brasil e no mundo, precisa ser viabilizado com subvenções, com soluções que vão ter que envolver a cadeia como um todo inserida nesse aspecto. Capacidade tecnológica nós temos, tá? Então, é importante ressaltar isso, frisar isso. E agora a gente precisa encontrar a arquitetura, a engenharia financeira que nos viabilize esse desenvolvimento. E o Senai está à disposição para contribuir nesse processo. Outro ponto importante, e o Bonfim, que estava aqui mais cedo falando, é um grande conhecedor desse processo, é o apoio à implementação nas construtoras, né? Isso envolve questões culturais,
processos. O BIM dialoga fortemente com isso, né? Então, é um dos aspectos importantes. E a possibilidade da capilaridade que o Senai tem hoje, de criar programas nacionais em que é rapidamente escalável, é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes forças que nós enxergamos para que possa estar à disposição do setor como um todo e viabilizar essa transformação tão desejada. E, por fim, a normalização e a difusão de boas práticas, né? Precisamos encontrar, né, as condições, né? Precisamos apoiar os órgãos para estabelecer esses padrões, né, os padrões de desempenho, gerar manuais, vídeos, formar as pessoas, né, os colaboradores e as empresas nesse campo. E isso também é uma questão que, inclusive, temos feito muito proximamente com a CEBIC, que nos engrandece muito, que são os grandes eventos que têm sido feitos com esse propósito. Bom, de uma maneira com a perspectiva sistêmica, nós não podemos pensar em um processo tão transformador como esse, que não esteja ancorado no monitoramento de indicadores e de impacto. São esses indicadores, esses resultados, que vão nos permitir argumentar com o poder público, com toda a sociedade, do impacto e da possibilidade de benefícios, né, gerais que essa transformação tem trazido. Então, há uma proposta aqui colocada de que nós possamos também apoiar nesse processo de uma maneira integrada, claro, por exemplo, em parceria com grandes universidades, com grupos de pesquisa, que vão estar de mão dadas estabelecendo estudos, né, rotineiros e sistemáticos que nos mostrem os melhores caminhos, que nos permitam avaliar quais são os melhores formatos de atuação e, naturalmente, quais são os ganhos, por exemplo, de produtividade, de competitividade, que essa transformação está nos trazendo. Bom, agradeço, estou à disposição para que a gente possa dialogar mais sobre isso e, mais uma vez, reforço, Dionísio, nossa satisfação dessa parceria que tem sido cada vez mais produtiva e gerando bons frutos. Parabéns a todos. Bom, gente, obrigado. Sempre bom debater Ricardo, esses temas. Ricardo já pegou, mas vamos com falar? vocês, Ricardo. Pode falar. Desculpa aí, pessoal. Não, fica à vontade. Sou meio acelerado, realmente. Fui até diagnosticado agora nos 6 meses com TDAH, mas então faz parte do jogo. Bom, gente, meu nome é Ricardo Matheus. Vou tentar falar acelerado, porque, de fato, eu falo assim, mas é até para passar um pouco mais de conteúdo. Vou tentar dividir esses 10 minutos que eu tenho. Uma primeira parte é contextualizar o que a gente vem fazendo aí há uma década do ponto de vista da empresa que eu fundei, que chama-se Brasil ao Cubo. E depois, no segundo momento, a gente vai entrar no momento atual da companhia, que é, de fato, promover um pouco mais das plataformas abertas para estar conectado como um sistemista para incorporadoras ou construtores que, de fato, queiram, aí no final do dia, comprar o nosso produto e talvez eles promoverem uma instalação lá no final do dia. Eu não sei se eu tenho a apresentação aqui, se está no time, enfim. Deixa eu só ver aqui. Eu dei um play, talvez vá. Eu queria mostrar esse vídeo para contextualizar, mas tudo bem, eu não preciso mostrar ele. Tá, por favor. Eu só queria mostrar ele para vocês entenderem o que de fato nos trouxe até aqui, do ponto de vista desse mais de uma década contextualizando e promovendo a industrialização da construção civil brasileira e por que a gente entendeu o real papel nosso no ecossistema da inovação e da industrialização da construção civil. E com esse segundo momento, né? Então, são algumas obras que a gente fez eles de maneira industrializada. Então, são hospitais, edifícios múltiplos andares, escolas, casas, executadas de uma maneira muito inteligente do ponto de vista de planejamento, de sistemas realmente favoráveis para que a gente pudesse promover no final do dia uma velocidade realmente fantástica, antecipando até 4 vezes o modelo convencional de construção, por exemplo, né? Então, isso foi um primeiro momento da empresa, por isso que eu queria dividir em 2 momentos, que a gente veio caminhando, buscando essa industrialização, mas sempre com obras personalizadas. Eram obras que, de fato, chegavam a um cliente, a demandava uma engenharia gigantesca, porque a gente está falando de fazer um hospital que a gente consegue executar ele em 34 dias de montagem. A gente está falando de 50 engenheiros e arquitetos trabalhando massivamente no projeto.
E aí a gente, lógico, não tem como fazer isso se não tiver uma tecnologia do BIM ali para que de fato faça uma compatibilização de tudo isso. Mas a gente enxergou que para a gente ter uma escala ainda maior, a gente precisava padronizar os processos e ter uma empresa que no final do dia tivesse produtos. E aí há 2 anos e meio a gente recua um pouco do ponto de vista de obras personalizadas e começa a enxergar a indústria da construção civil não com o Lean Construction. Esse é um segundo momento. Talvez lá na obra a gente possa implementar. Mas antes disso, com o Lean Manufacturing mesmo. Transformar a nossa fábrica em uma montadora de obras onde chão, teto, parede, kits hidráulicos, kits elétricos, pod, banheiro, sejam executados em microlinhas que abasteçam uma grande linha com postos de trabalho. Essa é a grande realidade que a gente está enxergando hoje. E com isso, a gente não precisou mais atender somente grandes projetos do ponto de vista hospitais, que poderiam pagar um preço por metro quadrado mais alto, ou obras dentro de alta complexidade de industrial, como clientes como Ambev, Vale, que a gente fazia lá e pagava para o nosso produto, porque a gente tirava muita mão de obra do canteiro, então para eles era muito interessante, principalmente do ponto de vista de segurança. Então, quanto menos obra no local, para eles fazia sentido. Entretanto, não teria uma escala muito grande se a gente não conseguisse derrubar os nossos custos. E para derrubar os nossos custos, a gente foi a mercado e enxergou que o nosso benchmark não era a construção civil, e sim uma indústria que já perpetua mais de 100 anos, que é a indústria automobilística, mas a automobilística pesada. E aí a gente está falando da indústria do ônibus. A gente fez algumas visitas como benchmark na Marco Polo, na Buscar, e lá nós entendemos, cara, esses caras já fazem uma obra dentro de uma fábrica em postos de trabalho há anos. Vamos simplesmente pegar esse produto que acontece aqui para a linha automobilística e colocar dentro de uma fábrica. Então a gente trouxe um profissional para dentro da nossa fábrica, chama Sérgio, um cara fantástico, 36 anos de industrialização de ônibus, fez implementação na Colômbia, no México, no Brasil, Buscar, Marco Polo, e ele chegou na nossa fábrica e falou, cara, vocês constroem de maneira modular, do ponto de vista de percepção do cliente, é interessantíssimo, porque vem esse bloco separado e vocês só montam, mas vocês estão fazendo uma obra dentro de uma fábrica. A gente está falando aqui de sistemas estacionários, então a gente fazia um McDonald's, fazia dentro de uma fábrica, acoplava todos os módulos, como se fosse fazer lá no local. E ali a gente pivotou todo o nosso modelo e começou, cara, vamos explodir tudo isso, vamos fazer chicotes elétricos, kits hidráulicos, os banheiros separados, porque tem o maior gargalo, o nosso lead time de banheiro é maior, porque tem tempo de cura para cerâmica e tal. Começamos a enxergar isso. A gente está há 2 anos e meio implantando isso e estamos 70% do nosso planejamento, que eram 3 anos para implantar isso. A gente derrubou os custos do que a gente tinha. Um módulo, por exemplo, que a gente produzia mobiliado era R$200 mil e está R$100 mil agora. E onde que está a grande virada? A partir do momento que eu sou mais produtivo em fábrica, quanto mais eu produzo, mais eu diluo o custo. Quando a gente produz, depois de um lead time, um módulo por dia, 20 metros quadrados, a gente tem um custo de mão de obra direta e indireta, algo em torno de R$57 mil. Brasil ao Cubo tem um custo de R$1.200.000 por mês de mão de obra direta e indireta dentro da sua fábrica. Se ela produz tu dividir por 22 módulos mês, dá 57. Quando a gente vai a 2 módulos por dia, a gente aumenta um pouquinho do custo direto, mas aí a gente está falando aqui de R$39 mil de mão de obra direta e no módulo. Quando a gente vai a 4, que é onde a gente já está galgando cerca de 100 metros quadrados por dia mobiliado, depois de um lead time 24, a gente está falando de R$19 mil. Então a gente está falando de 19 mil para 32 metros quadrados que tem o módulo, a gente está falando de algo em torno de R$600 de mão de obra por metro quadrado de obra produzida. Aí a gente começa a enxergar um outro momento da companhia. A gente percebe que grandes complexos residenciais, principalmente do Minha Casa Minha Vida, vai fazer mais sentido do ponto de vista de produtividade. Então hoje a gente tem 4 produtos. Uma casa de 330 metros quadrados, uma de 190, prédios de 4 andares, e aí para apartamentos de 64 metros quadrados, começa agora em setembro a produção dele, e também os lofts de 20 metros quadrados. Então hoje o cliente não consegue ir lá e comprar uma obra, ele compra um produto da nossa empresa. E quando a gente fala de plataformas abertas de produto,
aí eu começo a enxergar que vai fazer sentido a gente trabalhar com esse Open Innovation, de fato, né? Nós ser uma plataforma para incorporadoras e construtoras que possam comprar lá de nós. Assim como já está à venda neste momento. A gente vendeu um hotel de 4 andares, onde os lofts, as suítes de 20 metros quadrados, são blocos, são módulos, a gente produz. A lista de suprimentos inteira a gente entregou para o cliente. A lista de fornecedores a gente entregou para o cliente. Kit hidráulico de interligação e kit elétrico de interligação. O projeto da estrutura metálica e um cronograma físico e financeiro de todas as etapas. O cliente comprou para nós frete FOB, ele foi lá e coletou o nosso módulo, transportou, e ele que nem engenheiro era, ele era dono de hotel, montou, através da nossa plataforma, conectada com ele, o hotel que derrubou em 30% o custo se ele tivesse comprado da gente. Então, eu acredito muito nesses sistemas que podem ser absorvidos, sim, por incorporadoras, por construtoras, que a Brasil ao Cubo, por exemplo, está fazendo de criar os produtos, e aí a cada 6 meses a gente desenvolve um novo produto. Então, daqui a 10 anos, a gente vai ter 15, 20 produtos na prateleira, que um incorporador pode comprar da Brasil ao Cubo e a gente se posiciona como um sistemista, né? Então, a estrutura metálica de passarelas, de cobertura, o projeto a gente entrega, ele pode negociar com qualquer fabricante, qualquer estruturista, inclusive do ponto de vista de frete da sua região. Mas os projetos são gabaritados, padronizados para isso. Os módulos, ele vai lá e frete FOB, coleta na empresa, entrega. Entretanto, dentro dos módulos, já está 100% mobiliado, inclusive. A gente está falando de mobílias, acabamentos, todo pronto, inclusive nos lofts, vai até os eletrodomésticos. Mas a roupagem arquitetônica por meio de fachada ventilada, sistemas onde que a gente coloca frames a cada 40 centímetros e apenas aplica as fachadas, e por fora dessa obra a gente consegue fazer a interligação de hidráulica e elétrica, e depois a roupagem arquitetônica é a fachada ventilada, isso eu acredito num grande potencial de a gente fomentar a industrialização da construção civil brasileira. Bom, gente, era isso e muito obrigado. Muito bom. Obrigado, viu, Ricardo? Só contar, essa coisa de preparar painel, e o pessoal sempre fica falando da nossa comissão, que a gente no ENIC sempre promove vários painéis. Nesse ano parece que são 12 painéis que a gente está promovendo, e isso não acontece nunca com tanta antecedência como a gente gostaria. Muitas vezes é em toque de caixa. E nesse caso específico desse painel, a gente queria muito uma empresa que já tivesse esses fundamentos e fosse uma empresa de sucesso, de renome, né? E faz pouco tempo que a gente convidou a Brasil ao Cubo, e aí eu falei, a Leila ligou e tal, e eu nem, depois de tanta coisa para se envolver, e pá, aí quando eu falei, aí ela falou, não, o Brasil ao Cubo aceitou. Eu falei, pô, assim, em cima da hora, já fiquei satisfeito com isso, ainda mais ainda de ter vindo você, que é o dono da empresa, está entendendo? Muito legal. E eu acho que esse tipo de depoimento mostra assim a viabilidade, a importância, que isso só valida esse esforço que a gente na comissão está tendo, no sentido de disseminar mais ainda essa cultura, de disseminar ainda mais essa cultura. Quero dizer para vocês que o compromisso da Comissão Identidade não é ficar em manual, não é ficar... A gente quer fazer, né? De alguma forma, né, Bonfim? Isso aí que o Ricardo falou, nisso o Gilberto falou um pouco antes também, e tal, a gente precisa, né? Se é a entidade mais representativa do setor, a gente precisa mostrar que isso é viável. Não é simples, acho que o Flávio nos ajudou muito aí, passando aí um checklist, né, Flávio, do que a gente deve antever, o que vai acontecer para isso acontecer, mas a gente sabe que a gente está se fortalecendo, trazendo para o grupo uma série de consultores como Gilberto, como Paulo, a gente tem um consultor como o Fábio, e a gente é parceiro de instituição como o Senai como o Senai, não tem como isso acontecer sem o Senai, e a gente vai trazendo aos poucos gente como o Ricardo, casos como o dele, casos vencedores, não há dúvida,
que são vencedores. Eu disse aí o caso, até apareceu, né? O hospital lá de Brasília apareceu no vídeo. Juro por você, eu falei para ele, esse hospital, a gente lá as entidades foi o setor que mais ajudou para o investimento desse módulo do Hospital de Samambaia. Samambaia é uma cidade do entorno de Brasília e precisava ser construído rapidamente, e o BRB capitaneou esse trabalho com a ajuda da doação financeira de vários segmentos, e há 2 semanas atrás eu tive que levar uma pessoa lá para esse hospital, e eu fiz questão de ver o módulo, está lá, está bonito, está bem cuidado, né? E acho que isso aí mostra a importância que é. Eu não sei, a gente tem tempo, o tempo está se esvaindo, terminou, né, Leila? Então, porque a gente vai ter que ir ali para o painel da Nova Indústria Brasil. Ricardo, depois vamos usar mais do seu conhecimento, trazer você também para nos ajudar mais nesse trabalho. Amanhã, às 10 horas, vai ter Ai, Leila, 9 horas por dia. Eu achei que você fez assim, eu achei que era 11 horas. 9 horas, a gente vai ter a primeira das 2 oficinas, amanhã uma, sexta outra, que o Fábio vai estar coordenando com uma série de pessoas para tratar dessa segunda etapa do guia, enfim, uma série de questões. Todos que estão afeitos ao assunto, e não se esquivem do assunto, isso vai acontecer. Zé Carlos falou ali atrás. Se não for a gente, né, o Ricardo sozinho, com a empresa dele, não vai dar conta de tudo. Vem chinês, vem o Elon Musk, vem um monte de gente aí tomar conta do nosso mercado. Então, a gente vai fazer esse trabalho. Quem quiser aparecer para conversar, para debater, a oficina às 9 horas, numa dessas salas aqui, a gente vai estar por aqui. E agradecer muito a todos vocês, pelo tempo. Eu peço desculpa, o tempo realmente não dá para dissecar todo o tema, mas a gente vai estar fazendo mais. Uma salva de palmas para eles.